gente até pensou que iria aposentar de vez as máscaras e o álcool gel, não é? Mas parece que vamos ter que esperar mais um pouco. Novas variantes do vírus que causa a Covid-19, o SARS-CoV-2, surgem a todo momento, trazendo de volta os riscos de mais ondas da doença. Mas como surgem essas variantes? O que elas têm de diferente? E mais importante, como vamos evitar novas variantes no futuro? Primeiro, temos que olhar para a árvore genealógica do SARS-CoV-2. Isso mesmo, os vírus também têm linhagens. As variantes que mais preocupam no Brasil atualmente são a BQ1 e a XBB, duas subvariantes da Omicron. Mas pode ter certeza, ainda vão aparecer novas variantes por aí. A boa notícia é que pessoas vacinadas geralmente têm apresentado sintomas mais leves quando infectadas por essas variantes. É o que tem acontecido com a BQ1. Em termos de sintoma, é muito parecido com a Ômicron. Em termos de infectividade, a gente ainda não tem o tempo para poder dizer assim, não, ela espalha muito rápido, ela espalha muito mais do que a Ômicron. Aparentemente, ela segue o mesmo padrão. Populações de risco, né? As pessoas muito idosas e crianças, a gente tem visto quadros mais graves, especialmente as pessoas que não completaram o esquema de vacinação. A BQ1 e a XBB são apenas duas das variantes do vírus. Existem centenas pelo mundo. A maioria não traz novos riscos. Mas nem sempre é assim. A BQ1, por exemplo, tem uma modificação na proteína spike, que são essas pontas do vírus. Isso dificulta a identificação pelos anticorpos. Essa característica tem deixado os cientistas em alerta e mostra que mutações no vírus são potencialmente perigosas. Mas e aí? Como as variantes surgem? Para saber, é bom entender como os vírus agem. Células são como pequenas fábricas que cumprem diversas funções no nosso corpo. Os vírus invadem as células e sequestram os mecanismos que elas têm, como se fosse um hacker. E aí, as fábricas celulares passam a trabalhar para o vírus. É assim que os vírus se replicam. E claro, cada cópia também faz outras cópias. Agora, imagine que eu sou um vírus. Eu posso fazer várias cópias minhas. Elas saem assim, iguaizinhas. Mas se esse processo se repete sem parar, em algum momento pode acontecer uma falha. Algumas cópias podem sair um pouco diferentes, com algumas mutações. São as variantes. Pode até surgir uma mais agressiva ou transmissível. E aí nasce o que os cientistas chamam de variante de preocupação. Se o vírus se espalha por uma população, temos esse processo de multiplicação acontecendo em milhares ou até milhões de pessoas, o que aumenta ainda mais as chances de surgir uma nova variante. E é isso que está acontecendo com o SARS-CoV-2. Nesse momento tem aumentado porque ainda tem uma população suscetível. Nessas propagações, quanto mais ele se multiplica, maior a propagação, maior a mutagênese dele, maior o número de mutações. Vírus não têm inteligência. Eles não traçam estratégias para se espalhar e contaminar mais pessoas. Mas em um processo aleatório contínuo, eles podem sofrer adaptações perigosas para nós ou encontrar um público mais suscetível.
and kill or capture that germ. O coronavírus ele está causando doença e mais grave em uma população mais jovem, né? Por quê? Porque é a população que não está vacinada ou que tem um esquema de vacinação incompleto. Esquema de vacinação completo significa tomar todas as doses da vacina que são recomendadas para a sua faixa etária. No momento em que eu escrevo essa matéria, o esquema completo envolve 4 doses da vacina, mas a 5ª dose já é recomendada para algumas pessoas. Quando somos vacinados, as vacinas desafiam o nosso sistema imunológico a se defender. Algumas vacinas têm um efeito que dura a vida toda. É o caso das vacinas contra hepatite A e B e da tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e cachumba. Mas algumas precisam de reforço. É como se a gente tivesse que atualizar o treinamento das tropas que compõem as nossas defesas. E tem um soldado importante nessa luta. São os linfócitos. Eles se dividem naqueles que são os linfócitos efetores, que são os secretores dos anticorpos, e os linfócitos de memória, que vão desenvolver um tipo de receptor específico e que um tempo maior de circulação. Qual é a questão na vacinação do coronavírus? A janela, né, o prazo em que esses anticorpos são válidos, ele é menor do que se imaginava no início. Então, respeite as recomendações sanitárias, como evitar aglomerações, usar máscara e álcool gel. E vacine-se. Todas as vacinas adotadas no Brasil oferecem uma proteção significativa para as novas variantes. Ainda não é hora de relaxar. Apesar da Covid-19 não causar mais o mesmo volume de mortes do que antes, modelos matemáticos usados por alguns cientistas indicam que pode haver novos ciclos de contaminação. A expectativa é que a gente tenha novas ondas, que não são tão impactantes, mas a cada de 4 a 6 meses. E isso está relacionado com o inverno. Então, o inverno no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Quanto mais pessoas forem totalmente vacinadas, menores as chances de novas variantes. E enquanto o vírus continuar circulando e sofrendo mutações, a tão sonhada imunidade de rebanho vai demorar a acontecer. O que mantém essa chamada imunidade de rebanho é a existência de uma população imunizada. Mantendo essa taxa de imunização alta, aí sim a gente consegue ter a tal imunidade de rebanho.